Então assim, Pronto, já foi. a ideia é o seguinte, agora a gente vai conversar mesmo, e tudo que a gente tiver de dúvida e puder expor, tem uma grande chance de ser uma dúvida de uma pessoa que está assistindo também. Então aproveitem para a gente ter dúvidas, é super bem-vindo. Então, nesse exercício de estimular o Agni, você pode fazer uma velocidade mais rápida? Pode, mas corre o risco de você começar a fazer ele errado. Porque o teu objetivo não é a velocidade, o teu objetivo é pressionar o teu estômago. Se você faz ele muito rápido, você precisa ter muito treino da musculatura para conseguir fazer isso rápido. Não tem necessidade de fazer ele rápido. Você tem necessidade de fazer ele com pressão. Se você fizer assim, ó, é diferente de você fazer. É isso que a gente quer. A gente quer estimular o estômago. Tá? E outra pergunta que eu ia fazer é, quando a pessoa tem o Agni muito forte, Fictional. ao ponto de, eu tive uma vez uma paciente, ela tinha sempre diarreia. Assim. Isso. Então, assim, a gente vai ver a parte das excretas, dos malas, que é fezes, urina, suor e menstruação. O que um Agni muito forte faz? Ele cozinha tanto as fezes que elas liquefazem. Porque o Agni está no intestino delgado também. Né? Então, quando você tem uma pessoa muito pita, né, com muito Agni, ele vai fazer com que você não tenha uma temperatura adequada e aquilo dali vai derreter as suas fezes. A melhor imagem é isso. Então, o que a gente faz nesse tipo de pessoa é muita respiração pela narina esquerda e também vai entrar com algumas ervas, como o coentro, para diminuir a acidez no seu sistema, ou seja, diminuir o princípio de calor ali dentro. Porque se a Agni é quente, se você chega com alguma coisa fresca ou fria, refrescante, você diminui a Agni. Tá? Então isso é um aspecto bem importante. Nosso objetivo não é ter um Agni muito alto, nosso objetivo não é ter um Agni muito baixo. Nosso objetivo é Samagni, ou seja, um Agni equinânime. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um Agni muito baixo, ele começa a ter umas fezes com muco, porque aquilo dali ficou meio que como pantanoso. Entendeu? Então, a gente olhando para as excretas, por exemplo, uma pessoa muito pita, que tem um Agni muito forte, ele tem uma tendência a torrar as coisas. E esse torrado gera ureia, gera nitrogênio, ácido úrico. Então, ele começa a ter uma urina muito amarelada, começa a ter umas fezes muito fedidas, porque tem muita atividade metabólica ali. Então, assim, só para pegar uma ilustração do que a gente normalmente faz, se você pega um pão lá e põe na torradeira e deixa pouco tempo, ele não fica legal. Tempo demais ele também não fica legal. Tem um tempo certo. Eu, às vezes, é saber olhar esse tempo certo dentro da gente. Olha só. Deixa na... Tô de boa. Tá filmando. Vai que vai. Fundo musical. Depois a gente acerta aí. Outras dúvidas. Você falou do ritmo da digestão, né? Do Agni mais baixo na manhã, e aí você come menos, e aí ele vai aumentando. Isso é igual para todo mundo? Como que... Então, esse ciclo é igual para todo mundo fora da gente, não é? Então, isso significa que dentro de todo mundo esse ciclo tem a tendência a ser assim. O que vai acontecer? O dos Kapas vai começar mais baixo, o dos Pitas vai chegar mais alto, e o do Vata você nunca sabe. Varia. Então, na vida do Vata tudo depende, varia cada dia de uma forma. O que a gente quer fazer? Chegar ele para essa curva. Essa curva é uma curva básica para todo mundo. Mas assim, no verão essa curva vai mudar, no inverno vai mudar. Se estiver num lugar mais frio, vai mudar. Se estiver num lugar mais quente, vai mudar. Se estiver num lugar mais seco, vai mudar. Se estiver num lugar mais úmido, vai mudar. Esqueci de dizer, isso vai ser importante para quando a gente estiver estudando Pita. O Agni, ele é seco. Isso é super importante, porque Pita é úmido. Isso vai fazer toda a diferença entre Agni ser perfumado e Pita ser mal cheiroso. A Agni é uma mistura do princípio da transformação com o princípio da matéria sem forma, que é líquido. Então, o Pita é a acidez do Agni se expressando através de um meio líquido, um ácido gástrico. Só que o ácido gástrico fede, o Agni não. O Agni você nunca vai encontrar Agni no teu sistema, você só vai encontrar Pita. O princípio do Agni no Pita é que a gente vai ver. Tá? Mas isso daí são palavrinhas assim que eu estou soltando e depois a gente vai encaixando de uma maneira mais consistente.
E um sinal de que a pessoa está com Agni forte pode ser sempre estar com fome, por exemplo? Ele tem fome excessiva, ou seja, chega às 10 da manhã e já tem fome de meio-dia. Meio-dia, então, ele já pulou no teu pescoço. A língua dele, você passa no céu da boca, dá uma sensação de lixa, de aspereza. Ai, tava aí. Muito bem. Existem alguns sinais, por exemplo, o olho da pessoa fica mais vermelho, ela sente muito calor, fica muito irritada, as mãos às vezes ficam, e o pé é muito quente. São todos os sinais de agravamento de pita. No nosso corpo, a única coisa assim, que eu tenho conhecimento que aumenta a Agni sem aumentar a pita é ghee. Por isso que o ghee tem um papel tão importante no Ayurveda, aquela manteiga clarificada. A gente vai conversar sobre isso. Porque assim, no Ayurveda, quando a gente vai conversando sobre os doshas, a gente vai ver que existem meios de tratar Vata e Kapha sem agravar pita. Ou Vata e Kapha agravando pita. Ou, só para pegar um exemplo, por exemplo, Vata e Kapha, o único atributo que eles têm em comum é o frio. Então, se você esquenta, você trata Vata e Kapha. O Pitta e o Vata, o único atributo que eles têm em comum é leve, então você trata os dois com pesado. E o Pitta e o Kapha, o único atributo que eles têm em comum é que eles são umedecidos, então você seca. Então isso daí daqui a pouco, quando a gente estiver conversando mais sobre os doshas, a gente vai ver o papel da importância dos atributos. O abecedário do Ayurveda é atributo. Quando a gente souber bem os atributos, a gente vai saber formar as caixinhas mágicas. Com as caixinhas mágicas, por exemplo, se é leve, quente, penetrante, luminoso e incisivo, tudo isso até agora é Pitta e Agni. A diferença é a vírgula lá no final. O Agni é bem cheiroso e o Pitta é mal cheiroso, porque o Agni é seco e o Pitta tem água. Então, por exemplo, quando você pega uma erva, ela é perfumada, ela esquenta, ela é leve, todos esses atributos são de Agni, tá vendo? Então a gente fala o seguinte, isso daqui fora de mim é Agni, aqui dentro também vai ser, sem agravar meu Pitta. E para os indianos o ghee é uma coisa perfumada, pode ser que para a gente não seja, mas para eles é. Então o ghee aumenta a Agni. A controvérsia na nossa cultura se o ghee é uma coisa perfumada ou não. Diga, por favor. Assim, o que me chama a atenção é que no sistema que a gente vive hoje, né, com os equívocos alimentares, eu sou uma pessoa que fico chocada com a forma como as pessoas se alimentam. E como as nossas crianças estão sendo alimentadas por esses adultos que ignoram as coisas mais básicas de alimentação. Como é que a Ayurveda se encaixa nisso? Porque a sensação que eu tenho é que todas as nossas terapias estão aí para a gente ir conserta daqui, mas aí, por exemplo, esse cara, vocês citaram alguém que o estômago, o aparelho digestivo está lá horrível, come chumbo, não sei o quê. Então, o que eu percebo cada vez mais é que as terapias elas estão servindo só para conserta daqui, aperta de lá, porque o erro continua, tem um grande equívoco que está, para mim, está na base da alimentação atual. Então, assim, o que você diria sobre isso? Como é que você acha que a Ayurveda se encaixa nisso? Então, que não seja só para consertar daqui. Uma coisa que eu gosto da Ayurveda é que ela é bastante modesta, ela não quer dizer só o conhecimento sobre tudo. O Ayurveda quer ser o conhecimento do processo da vida, da vitalidade. Então, assim, tudo que envolve isso e durante 2.000 anos, 5.000 anos, se mantém sendo assim, é a Ayurveda. Tudo que não é, cai fora. Então, eu costumo brincar com as pessoas dizendo o seguinte, o Ayurveda funciona. Se ele não funcionou, ou porque não é Ayurveda, ou porque o terapeuta fez um mau trabalho. Mas o Ayurveda, por definição, funciona. Porque para ser Ayurveda, ele não precisa ter um sistema de conhecimento consistente e que seja amplamente testado por vivência na humanidade durante muito tempo. Então, o que o Ayurveda faz? Ele faz com que a nossa vida tenha conhecimento do princípio do bio. Na nossa linguagem, a Ayurveda seria biologia. Mais que biologia, como é que seria um sufixo de consciência? Porque logos envolve muito razão. Veda tem a noção de que você entende, mas que você sente também. Que você vivencia. Então seria biossabedoria. A Ayurveda, pra gente, é biossabedoria.
eu não sei se sabedoria tem um sufixo em grego, mas Sofia. biosofia, pronto, a Ayurveda é biosofia. Mas Sofia tem um sentido às vezes assim. Não é exatamente. Veda tem esse sentido bem característico, que é, você entende, não é uma coisa só mágica. Que uma pessoa fez, funcionou, mas você não sabe por quê. E também não é uma coisa que funciona na teoria, mas que na prática você não vivencia aquilo. Você tem que vivenciar aquilo para aquilo ser vida. E Ayu é vitalidade, é longevidade, é vida, é potência de vida. Tá? Então seria algo entre biosofia, biologia, mas nenhum é exatamente disso. Porque vida envolve esse aspecto de vivencial. Então, respondendo a tua pergunta, o Ayurveda ele sabe olhar o princípio fundamental da vida que é a Agni. A partir de um Agni bem organizado, tudo dá para organizar. E eu nunca vi, pode ser até que tenha, não acho nenhum problema que tenha, acho até ótimo, um sistema de entendimento que tenha um conhecimento tão claro, tão transparente, tão eficiente, funciona. Eu costumo dizer assim, Ayurveda works. Então, como o Ayurveda faz? Porque ele tem um conhecimento do princípio primordial, que é, olha, o universo para existir, ele precisa metabolizar. Ele pode num estado manifesto não metabolizar, mas se manifestou, tem metabolismo ali. E esse metabolismo a gente chama de Agni. E esse metabolismo então é considerado inalterável. Ao longo da vida varia, a gente vai ver sobre isso, sobre os kalas, que é sobre os períodos. Basicamente, no início da vida a gente está mais kapha, no meio a gente está mais pitta, no final a gente está mais vata. Isso significa que o nosso Agni vai se alterando ao longo do tempo. Então, por exemplo, você que é uma pessoa que tem bastante constituição pitta, cada vez mais você vai ter traços vata. E ainda que teu pitta fique brigando com isso, você está muito desorganizada, você está muito avoada, está muito pensando em coisas assim etéreas, cada vez mais a tua vida vai seguir para lá. Porque a energia vata vai estar mais predominante. O que o Ayurveda faz? Ele fala, bom, vamos aproveitar a parte boa disso, vamos aproveitar para desenvolver a tua espiritualidade de uma maneira mais consistente, em vez de só ficar irritada, porque você não está lembrando mais de tudo, e também porque você não está sendo mais tão gavetinho, como era antes. Entendeu? Então, dá para você fazer um acompanhamento na família, dá para fazer um acompanhamento para você, para uma comunidade, para um país, numa boa. Porque tem um conceito, tem uma pedra fundamental lá que é o Agni. Por isso que a gente começou hoje sobre isso. No geral, o Agni nas exposições, como na exposição clássica o Agni está um pouco mais para adiante, ele aparece mais para diante. Mas isso eu acho uma coisa que atualmente, didaticamente, é melhor começar sobre a partir da forma como a gente costuma pensar, que é estruturar o básico e depois ir desenvolvendo. Então a estrutura básica do Ayurveda é o Agni. Tudo se responde a partir daí. Tem um conceito muito eficiente do Ayurveda que eu aprendi com João Curvo, que é uma nutricionista, não sei se você conhece. E que eu já utilizei muito na minha vida e eu utilizo, que é a água quente. Né? Por quê? Vamos lá. Assim, o que eu aprendi é exatamente, primeiro, eu consegui diminuir uma taxa excessiva de colesterol, que nenhum médico conseguia entender. Eu consegui com essa técnica, foi a primeira vez que eu apliquei essa técnica da água quente, que me parece, né, uma sou especialista, que dissolve, né, isso, o núcleo interno. Isso que eu estou falando foi me... Então, por que o Ayurveda, assim, água quente, morna de manhã com limão é o céu? É com limão? Necessariamente não, mas no geral sim. Porque o limão é bastante desintoxicante. Ou seja, bastante removedor de ama. Porque ama, a gente vai ver, ela é fria e pegajosa. Como é que você faz para limpar o teu prato com azeite no final da refeição? Você joga água quente. Então, quando você aumenta a temperatura do sistema, você faz com que ele possa esfregar aquela gordura que está ali, aquela biotoxina que ele ama, que é o que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Então, assim, fora os superpitas, que já acordam, assim, querendo matar porque eles já estão com um metabolismo a 3.000%, no geral, para todo mundo no Ayurveda, água morna de manhã com até 10 gotas de limão. E aí a tática é o seguinte, você corta o limão, põe ele, espreme um pouquinho. Aí põe ele dentro de um frasco com água na geladeira, porque aí você não estraga o limão. Aí no dia seguinte você corta uma outra rodela, põe uma outra rodela, põe e troca a água, senão aquela água fica velha.
Então dá para ir usando o limão. Você tem um familiar, vive numa comunidade, uma família e tal, espreme um limão lá e tudo é resolvido. Mas a Ayurveda for Your Life hoje em dia tem que considerar a geladeira, então tem que fazer Se alguma bota muito limão. Se bota muito limão. A dieta do limão, assim, a desintoxicação do limão já é um outro papo. Tá? Isso envolve um processo que no Ayurveda é o processo da escadinha. A gente vai aumentando e depois diminui. Porque se você fica usando muito princípio terapêutico durante muito tempo, teu corpo ceda. E ele não consegue utilizar aquilo de uma maneira terapêutica. É o que a gente chama de, não é vicia, é anestesia, também não é anestesia. Ceda, sei lá. Tem um princípio, que é um nome formalzinho, que é de que aquilo dali, sensibilização. Para de sensibilizar o organismo. Tá? A terapia do limão a gente conversa mais sobre o ama, que a gente vai ter mais coisa para entender. Por que, que o limão faz o sucesso que ele faz? Mas água quente é fantástica mesmo. Mas água quente, no verão, no Rio de Janeiro, tem que tomar um certo cuidado. Tá? O ideal é o seguinte, que ele esteja numa temperatura um pouco maior do teu corpo. Isso é muito importante no Ayurveda. Quando o teu sistema está limpo, ele consegue reconhecer o que faz bem para ele. Então, se você pensa em água morna, e aquilo te dá uma ideia legal, se você está saudável, é porque ela é uma coisa boa para você. Tá? Mas isso é fundamental. O corpo tem tua sabedoria. Tem, de fato. Isso é muito importante. Mas ele também pode ficar bem emburrecido. E quando ele fica muito cheio de ama, que é o ardiloso, ele começa a... tudo assim, sai, toma água quente, e você vai, quero um sorvete. Passa pela barreira de ama e a mensagem chega, vamos reunir mais monstrinhos dentro da gente. Então tem que saber quando a quantidade de burrice no sistema está sobrepondo ou não a capacidade de discernimento. E qual a quantidade? É uma xícara, um copo, é o quê? E então, depende. Isso que é uma coisa maravilhosa do Ayurveda. Depende para você, que é uma pessoa que tem uma constituição mais pita kapha, vai ser uma quantidade, que aquilo dali não vai ser uma quantidade absurda de água. Para uma pessoa que tem uma constituição mais pita vata, vai ser uma quantidade maior de água. O que é o Ayurveda? A gente sabe qual é o resultado que a gente quer para chegar. O quanto a gente vai depender do resultado que a gente quer chegar. A gente quer se sentir, no final, mais leve e também mais limpo. Se você beber uma quantidade de água que te deixou pesado, já não está ativando a água. Entendeu? Por que é importante saber os atributos? Porque você vai olhar os atributos. No final, eu tenho que estar me sentindo mais leve e mais disposto. E para dormir, pode também fazer isso? Para dormir, depende da pessoa, mas assim, se você está se sentindo mais preguiçosa, mais assim, desanimada e tal, é bom, porque vai ativar teu água. Se você já está tipo... Não faz isso não, porque coitado da pessoa que está do teu lado. Entendeu? Então, a gente no Ayurveda, a gente sabe muito bem os princípios e os resultados que a gente quer. Os comos, os how to do's, a gente vai particularizando. Então, desconfie, pelo menos dentro do que eu vejo e que eu aprendi até agora, desconfie de qualquer regra geral para todo mundo. Inclusive dessa. Mas desconfie. Tiago, uma dúvida. Você mostrou uma técnica que aumenta Vai. o Agni. Existe técnicas para diminuição? Existe. A narina esquerda. A pessoa que tem gastrite. Isso. Então, assim, primeira coisa para diminuir a Agni é tampa a tua narina direita. Põe um algodãozinho aqui dentro, de preferência com uma essência boa, tá? Uma essência de lótus, ou uma essência de rosa, vetiver, é super bom. Cuidado, atenção, warning. Qualquer coisa que tenha mineral, óleo mineral no Ayurveda, tchau. Tá? Então quando você for comprar... Óleo essencial é diferente de essência. Essência tem petróleo. Óleo essencial, tá? Então assim, pega um algodãozinho, pinga uma gota de vetiver, daquela que é óleo essencial, e tapa a sua narina direita, que é a narina pita. Aí fica lá respirando um tempinho, de boa. E come muito coentro, semente de coentro também. Põe na tua comida, come coentro loucamente. E vê o vídeo lá do Princípios da Nutrição Ayurveda também. Tem algumas informações importantes. E quando você terminar de comer, isso é uma informação importante, tipo, quando você terminar de comer, vai na pia e lava o olho. Porque sempre que a gente termina de comer, o nosso Agni aumenta. Porque ele vai ter que dar conta daquilo ali. Então, e o olho é uma das coisas que mais sofre. O calor vai subindo e queima a visão. Então você vai, molha a testa, molha o olho, molha a nuca, molha o punho,
Se possível, assim, refresca. Vai pronto. Tá? Para os pitas isso é bem importante. Sempre que terminar de comer, molha aqui o curuco, passa óleo de coco na cabeça, óleo de coco na cabeça. É uma delícia. Tá? Mas? Eu tenho uma pergunta. Quando você percebe que alguma dessas coisas para aumentar a acne tá aumentando algum ponto que te faz mal? Tipo, por exemplo, se eu tenho muito problema para digerir, aquela coisa toda. Uhum. E aí eu tava um tempo sem comer minha massala. Uhum. Aí eu fui comer ontem. Aí ontem eu fui comer e aí depois, assim, eu fiquei pensando, né, o que pode ter sido, e aí na hora veio a massala na minha cabeça, assim. Uhum. E porque eu acho que talvez pro momento que eu tava, eu tinha que ter colocado um pouco menos. Mas eu fiquei com muita dor nos olhos, assim, tipo, os olhos queimando. Como a Ayurveda funciona? E eu, enfim, eu comecei a ficar muito quente, assim, aí fiquei com muita dor de cabeça, aí eu falei, cara, pita do céu, o que eu fiz com essa quantidade de massala? Mas, porque eu realmente não achei que era muito, porque antes, quando eu tava tomando direto, eu tava bem, assim. Mas, como ter essa medida, sabe? Então, a gente vai ver aos poucos que assim, a Ayurveda considera muitos e muitos fatores. Se a gente está muitos dias quente, o teu pita já está mais alto. Pode ser que teu Agni não esteja alto, mas o teu pita esteja. Por isso que é importante a gente saber dos atributos. Como é que você sabe que teu pita está alto e teu Agni não está? Você tem muita queimação, você tem sinal de distúrbios de pita, mas você não tem fome. Entendeu? Então você pode estar numa situação, que é uma situação assim, terapeuticamente falando, bem divertida, que é, você está com o teu sistema super ácido, mas você não está metabolizando bem o que você come. Então o que a gente faz? A gente diminui a acidez do teu sistema, joga um monte de coentro aí, faz um monte de coisa, e toma ghee, que ghee é a única coisa que aumenta a acne sem agravar a pita. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente saber cada um dos elementos, porque aí a gente consegue ver, olha, eu estou gravando de pita e estou sem acne, e agora? Se eu fizer o Kapalabhati vai aumentar o meu pita e o meu acne, não vai funcionar. Então, eu tenho que dar um jeito. Então, eu vejo sempre dar um jeito, porque sempre tem alguma porta que você consegue entrar sem ativar as outras. E no caso do pita e do acne, você tem que secar o teu sistema, que isso vai ser bom para diminuir teu pita e vai aumentar teu acne. E usar mais coisas perfumadas, então usar tipo muito alecrim, por exemplo. Entendeu? Secar como? Secar no sentido de, por exemplo, fazer algumas práticas, por exemplo, natação. Natação é uma coisa que trata muito o pita, porque ele esfria e você fica respirando pela boca o tempo todo. Então você, por exemplo, andar na praia de noite, correr na praia de noite, é uma coisa que você seca o teu sistema, porque bate muita maresia salgada e você não agrava o teu pito, mas você aumenta o teu acne. Então tem várias formas que, se você sabe o princípio, você fala o seguinte, bom, já entendi, isso é muito importante do diagnóstico, ter um diagnóstico bom. Sabendo que eu estou com pito agravado e com acne embaixo, ainda que isso seja uma coisa pouco comum, eu preciso ir na filigrana lá, na vírgula, que eu vou conseguir mexer num sem atrapalhar o outro. Entendeu? Mas a princípio botar muita água fria, fazer chá de erva doce e botar com algodão assim, fresquinho, sabe? Uma temperatura geladinha, passar na testa. Chá verde também, porque a pele vai começar a ficar toda estuporada. A massala era pita? Tá. Se ela tivesse esse defeito com a massala pita, a gente ia falar, peraí, vamos parar tudo para ver o que está acontecendo. Porque esses efeitos são de agravamentos de pita. Uma massala pita é justamente para tratar os agravamentos de pita. Se uma massala pita está aumentando aquilo ali, é porque o nosso diagnóstico não está legal. Entendeu? Algo mais? Aproveita. Essa é a grande diferença da gente estar aqui, a gente pode perguntar. E esse exercício que você falou, as pessoas que estão armazenando, não armazenam mais em caixinha, já estão esquecendo as coisas, eu estou mais ou menos nesse caso, de estresse total. Você está bateado? Total. E tem algum exercício, alguma coisa que, para não precisar tomar remédio, como O rato?
Vata é uma coisa mais fantástica da existência total, é o Nadshuddhana. Narinas alternadas que a gente faz. É a coisa assim mais incrível em termos terapêuticos. Como é que você faz? Você faz 5 minutos ali por volta de meio-dia, que é para pegar o início da curva do Vata. Você faz uns 5 a 10 minutos lá por volta de 5 da tarde, que é lá quando você está toda bateada e tipo, sua cabeça está num canto, sua perna está no outro, sua mão está no outro, você parte do sai derrubando tudo. De manhã não dá vontade de levantar, né? Porque Mas é porque o Vata, ele é assim, a tensão não é contínua. O Vata uma hora está a 0 volts, outra hora ele foi 550, de vez em quando ele parou no 110, 220, mas isso é um evento raro. Então o que a gente tem que fazer no Vata? A gente tem que fazer com que a descarga de prana seja mais regularizada. Por isso que é importante dar rotina na vida do Vata. Porque rotina é o que permite o sistema saber onde ele vai estar. Atualmente ela é inteligente. Se ela tem uma noção que daqui a pouco ela vai comer, ela começa a produzir as coisas. Depois vai dormir e tal. Mas se você assim, um dia dorme às 2 da manhã, outro dia dorme às 4 da tarde, atualmente não tem a menor noção do que ela tem que fazer. Então, quanto mais rotina você tem, assim, regra de ouro no Ayurveda, rotina, ou seja, regularidade, moderação e comprometimento. Isso trata Vata, Pitta e Kapha. Se você está na dúvida do que você precisa na vida, investe nessas 3 palavras. Regularidade, moderação e comprometimento. Não, é muito bonito ouvir um jovem falar isso, porque na minha idade a gente já aprendeu na prática, né? Mas porradas que a vida dá. A gente aprende, mas ouvir um jovem falar isso é fantástico. Fantástico. Valeu a pena estar aqui só para ver essa frase. O que eu costumo dizer assim, do Ayurveda para as pessoas é o seguinte: toma cuidado. É um negócio tão legal e funciona tanto que ele vai pegar a tua vida e provavelmente fazer uma festa. Então, assim, se você tem alguma coisa, um trabalho muito importante para resolver ainda, uma dissertação para entregar, qualquer coisa, segura a onda. Porque quando você começar a estudar o Ayurveda, quando você começar a estudar Ayurveda, você vai querer estudar sobre aquilo, ler sobre aquilo, conversar sobre aquilo, ver vídeo no YouTube sobre aquilo. É uma coisa, assim, bastante intensa. Então, mas funciona, é muito legal, porque assim, a pessoa pode ser xamã e estudar Ayurveda, ela pode ser haitiana e estudar Ayurveda, ela pode ser alopática a estudar Ayurveda, ela pode ser nada e estudar Ayurveda, porque o Ayurveda, ele não tem um princípio cultural necessariamente. Ele tem a formação cultural dele, os nomes e tal, mas assim, você consegue fazer Ayurveda em qualquer lugar. Absolutamente em qualquer lugar. Daí a importância da gente valorizar a tradição indígena no nosso país, porque é o corpo de conhecimento mais elaborado sobre as ervas que a gente tem aqui. Então, para a gente fazer um Ayurveda, realmente Ayurveda aqui no Brasil, a gente precisa ter muito contato com os indígenas. Mas muito, muito mesmo. Porque Ayurveda nunca é com erva importada. Porque tem um princípio fundamental de que o terapêutico está no teu quintal. Não está via avião vindo da Índia. É claro que tem um conhecimento que está na Índia lá que a gente já pode começar a usar, mas o objetivo não é esse. Enquanto a gente estiver fazendo Ayurveda com erva da Índia, a gente está fazendo réplica de Ayurveda, mas Ayurveda na Índia com erva da Índia, Ayurveda no Brasil é com erva do Brasil. Se você consegue plantar aquela erva aqui e ela se dá bem, ela é erva brasileira. Ainda que a origem seja de lá, não importa. Mas ela está tendo prana aqui, porque para você fazer medicamento você precisa daquilo dali vivo, cara. Você precisa tirar aquilo da horta e processar ele. Aí sim, a erva tem um poder fantástico. Você empacotou, botou ela no avião, já chegou aqui toda bateada. Então assim, Perfeito. a mente tem, a erva tem um espírito ali também, tem um princípio ativo que é energético, que é bioelétrico. No momento em que, da mesma forma que no Ayurveda você não está comendo comida congelada e você não está esquentando no micro-ondas, no Ayurveda você não está comendo erva da Índia. Não porque é erva da Índia, mas é porque é erva que bateou, ela bateou no avião. Da mesma forma que você bateia, qualquer coisa que é vivo bateia no avião. Ah, veio de navio? Bateou da mesma forma, menos, mas bateou. Entendeu? Então, a gente tem que
ter uma dedicação muito grande, sabe, para ver esse conhecimento da roça. O Dr. Muguê, que é o meu mestre em Ayurveda, ele fala o seguinte: a Ayurveda nada mais é do que lembrar o que a nossa vovó dizia. A vovó dizia muita coisa ayurvédica. Sem ter esse nome, mas assim, você vai vendo assim, a vovó fazia isso, lá no Charak, que é um dos textos clássicos, está exatamente o que a vovó fazia. Nunca estudou Ayurveda, mas conhece o processo da vida. Tá, isso seria uma tradução legal, o processo da vida. Ayurveda é isso. Porque ela não é uma coisa estanque. A saúde está sempre mudando também. Então, isso é importante entender que você nunca alcançou a tua saúde no Ayurveda. Você, no máximo, está lá vivendo na tua saúde. Isso que é a ideia, ir para a tua constituição. Isso é um outro tema. Tudo bem? Ficou muito bem. Eu não sei se no primeiro vídeo eu acertei os 18 minutos, mas vamos que vamos. E aí essa parte da fala, das perguntas, a gente tem mais tempo mesmo. E aí você pretende toda quarta-feira dar A gente vai decidir isso, que vai ser quarta-feira. Não, pode gravar, porque isso daí as pessoas ficam sabendo também, não tem problema. Toda nossa. Eu gostei da quarta-feira. A gente vai decidir isso. Mas a ideia é que, independente de você estar aqui no Rio ou não, você vai poder assistir, tá? Então, assim, qual é o meu propósito? Não é meu propósito, mas assim, o que eu acho uma ideia muito legal? Eu estudei economia, né? Então, assim, eu tenho umas ideias que eu considero bastante saudáveis sobre como funcionar materialmente nosso universo. Eu atualmente trabalho como terapeuta, então isso daqui é mais a minha diversão do que a minha profissão, mas a minha vocação, eu acho que é muito mais essa parte de educação, ensino, o que você queira chamar. E eu tenho uma vontade muito grande dos meus atendimentos, eu não ter um valor cobrado, eu ter uma coisa assim, contribuição consciente. Mas isso não faz muito parte da nossa cultura. Às vezes que eu testei, isso deu mais ou menos certo. Então, tanto para as pessoas que estão assistindo isso na internet, quanto as pessoas aqui que quiserem contribuir para a gente poder ajeitar esse espaço, para a gente poder, sabe, divulgar a Ayurveda, eu vou aproveitar que eu não preciso monetariamente desse dinheiro para a minha vida nesse momento, para começar a cultivar essa energia de, olha, isso daqui para mim valeu X, eu sinto que contribuir para esse espaço aqui nesse momento com que eu tenho disponibilidade é isso, eu sinto que isso daqui me deixa melhor. Lembra, né, que para a gente ter uma vida boa no Ayurveda, o processo a gente quer no final estar se sentindo mais vivo, mais alegre, mais saudável. Só que a gente tem uma concepção muito forte de que dinheiro a gente tem que reter, ou que a gente tem que pagar um valor. Então, assim, o que eu acho mais bonito que eu tenho notícia até hoje é o sistema que o Vipassana funciona. Ainda que tem algumas críticas ali, no geral o conceito é bem legal. Porque assim, você vai lá, medita, faz suas práticas, no final tem um envelope, ainda que tem uma palestra no meio do caminho, que nem esse daqui, e as pessoas falam, contribui o que você achar. Então a gente vai ter um caderno com todos os custos da gente, para que isso daqui seja o mais transparente possível. A ideia, agora a gente quer comprar um projetor. O projetor custa tanto. Então tudo que a gente estiver arrecadando agora, a gente vai destinar para comprar o projetor. Quando conseguir comprar o projetor, a gente vai viver não sei o que lá, fazer obra e tal. Então, a ideia desses encontros, muitas pessoas estavam perguntando, quanto é? Eu estava falando, cara, não é nada, mas assim, já que o universo está assim, perguntando, eu vim com essa possibilidade de contribuição. Tá? Então, sintam-se à vontade de colaborarem nesse sentido de a gente ter um estímulo para o Ayurveda para as outras pessoas. Ainda que isso daqui não tenha nenhuma obrigação. Isso eu acho legal, sabe? Porque senão fica um negócio que diminui prana. Deixa as pessoas mais esvaziadas. E você vai poder assistir isso de Google, né? Como? Você mora onde? Eu moro aqui, eu moro em Copacabana. Ah, você mora em Copa. Não é, você... Então, bom, tudo bem. Mas muitos e-mails. Mas assim, mesmo que a pessoa não possa vir aqui todas as X dias, isso vai estar na internet também. E divulguem muito, o máximo que vocês puderem, com bom senso, tá? Não sai gerando spam não. Mas e a gente vai ter a essa aula é sobre a Ayurveda. Tá, o que o Evangelista me falou foi o seguinte, que você, nós estamos né, que você estava organizando um espaço para terapeutas. O Ayurveda Namastê.
É aqui, mas por enquanto fisicamente é seria, só aqui. como se fala, disponibilizar os espaços das salinhas. Isso, então assim, para maiores Como é que contatos, seria essa nosso amigo onda? Chico, Então, nosso e-mail é ayurvida, é com Y, ayur, e vida, é que nem vida, namastê, ayurvidanamastê@gmail.com. esse e-mail já está funcionando. Já está funcionando. E os espaços da casa já estão funcionando? Depois que a gente der um jeito nela, mas em breve. A parte de aula já está. E a gente já tem um bebedouro instalado. Muito bom. Desculpa, @gmail? gmail.com. Em breve a gente vai fazer o site também. Mas vamos que vamos. Tem um fogão no meio do caminho ainda para chegar. Assim, eu me disponho a ajudar vocês na casa, mas a minha onda é o reiki, né? Então... Porque assim, o reiki ele é muito consistente com a proposta do Ayurveda. Mas, assim, em sânscrito, o que é o reiki é pranoterapia. Ótimo, super bem-vindo. Dificilmente, eu até agora não encontrei nenhum sistema terapêutico que não possa se encaixar dentro da perspectiva ayurvédica. Não do Ayurveda em si, mas da perspectiva ayurvédica, que é a dos princípios. O Ayurveda em si é um sistema elaborado, com uma história, com uma tradição e tal, que tem as suas técnicas, mas quanto mais a gente puder usufruir dos conhecimentos que estão espalhados aí pelo mundo, eu acho melhor. E torna o nosso convívio muito mais divertido. Então é isso. Então, nossa forma de contato é o ayurvidanamastê@gmail.com. Se pessoas quiserem assistir isso e colaborar eletronicamente também na forma que for, é super bem-vindo. Em breve a gente vai formar uma turma mais oficial, assim, mas por enquanto essa é a nossa turma piloto. E eu acho que é uma ótima turma piloto. E é isso. Espero que vocês possam acompanhar eletrônica, fisicamente, o que seja. Eu me chamo Thiago Namastê e vamos que vamos, até o próximo encontro.